nos dá a honra da presença para fazer uma cobertura sobre essa ação. Saudar os nossos secretários, secretárias, servidores públicos. Aqui faltou ainda um vídeo, que é o vídeo da CMN, a Confederação Nacional dos Municípios, porque neste momento acontece um ato em mais de 15, acabei de levantar aqui, em mais de 15 estados do Brasil, nessa mesma linha, no dia 30 de agosto. Claro, dar boas-vindas aqui a essa luta ao presidente da AMP, prefeito Edmar, e também ao prefeito Beto Luniti, no sentido de, neste momento, estar não só como prefeito dessas duas cidades, mas como presidente de duas importantes entidades. A boas-vindas aqui é no sentido de que há 5 meses atrás eu fiz um alerta na FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, mais precisamente no mês de fevereiro. Eu fiz um comunicado da nossa expectativa aqui em Cascavel, dos sinais que vinham acontecendo. Como vice-presidente da FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, pedi para que a gente pudesse começar lá atrás, em fevereiro ainda, um trabalho no sentido de previsionar o que poderia acontecer. E depois, em março, fizemos aqui no dia 31 de março, um decreto que já tem 5 meses na contenções da despesa. Enxerguei essa necessidade porque já tinha percebido que nós teríamos um período de muita dificuldade. Aliás, de continuidade de dificuldades. A imprensa sabe disso. Em abril de 2022, nós tivemos a suspensão de qualquer novos tipos de convênios, por causa do período eleitoral, A partir do dia 31 de março do ano eleitoral, não se faz mais convênio. A eleição foi até outubro, depois do segundo turno em novembro, acabou as eleições, faltava pouco mais de 30 dias para encerramento daquele governo, o governo Bolsonaro. Foram, evidentemente, suspensos todas e qualquer possibilidade de convênios. Entrou os novos governos federal e estadual e até hoje nós não temos nenhum novo convênio. O único convênio que nós tivemos depois da eleição foi o convênio da Avenida Piquiri com a Itaipu. E por que tivemos? Porque nós aprovamos o plano de trabalho e aprovamos na diretoria ainda no mês de março, entrou o período eleitoral, não foi mais possível assinar, nós assinamos, então, depois da eleição. Foi o único convênio que nós tivemos. Então, entramos num período de dificuldade de captação, até porque nós vimos fazendo isso com muita intensidade. E, além disso, nós enfrentamos um momento muito difícil no que diz respeito à questão de repasses de arrecadação. O Tiago vai daqui a pouco explicar. Nós conduzimos o município desde 2017 para um crescimento das receitas nossas. Claro, focando aqui principalmente em duas receitas que significa 20% do orçamento da prefeitura. O ISS-QN e o IPTU significa 20% do bolo. É a pequena parte que nós temos aqui. Nós tivemos um crescimento, os números vão mostrar daqui a pouco. Mas em contrapartida tivemos queda dos fundos, precisamente do Fundeb, que tivemos já quase 8 milhões de reais a menos, com uma expectativa de crescimento. O imposto FPM, que vinha sendo, pelo menos mantido, não sendo corrigido a infração, mas vinha sendo mantido, começa já em julho e agosto ter uma diferença. Agosto fechou ontem com 10% a menos, o slide vai mostrar isso. O IPVA, o ICMS, também. Nós estamos tendo uma queda enorme do ICMS. Aqui no Paraná, nós tivemos ainda uma diminuição da alíquota dos combustíveis, que era de 28, caiu para 18. Em contrapartida a isso, a nossa despesa tem aumentado. Todos se lembram aqui das propostas do governo passado, no que diz respeito ao piso da educação, e esse governo traz algumas medidas que isso vai aumentando. Então, eu vou pedir ao Tiago para que faça a apresentação dos números, porque eu tinha pedido a todo nosso comitê exatamente isso, porque além de tomar as medidas, além agora de ter a participação das entidades oficiais do Paraná e do Brasil, nós precisamos continuar prestando conta. O que é que está acontecendo?
qual que é o problema, por que essas medidas estão sendo tomadas, e aqui a realidade mostra para vocês. Depois eu fico aqui à disposição para responder o que a imprensa quiser falar comigo ou com qualquer outro secretário. Bom dia a todos, todas. É um prazer, primeiramente, receber a imprensa para poder dar voz a essa manifestação que a maioria dos municípios brasileiros está realizando. Como bem disse o nosso prefeito Paranhos, é um trabalho conjunto de todos os secretários que aqui estão presentes para poder apresentar esses números, para trazer maior transparência em tudo isso que vem acontecendo no país como um todo, e Cascavel assumindo também a sua parte, essa participação junto com a Confederação Nacional dos Municípios, com a MP, com a MOP. Então ela traz esses números para poder exemplificar melhor tudo isso que tem sido dito. Então nós temos recursos que entram para o caixa do município através de impostos municipais. O IPTU ele teve um crescimento de 10% quando você compara o mesmo período do ano passado com o deste ano, e esse período é janeiro a julho, então de 2022 e janeiro a julho de 2023, há um incremento de 10% no crescimento dessas receitas, desses impostos municipais, bem como do ISS, de 22,72%. Então, aqueles impostos que são gerenciados pelo município. E é muito importante frisar aqui que esse aumento não se deve ao aumento da alíquota. O município não aumentou, não taxou mais de impostos a população. Apenas a correção prevista em lei, obrigatória, que nós não temos como escapar dela, e também isso se reflete muito pela questão da desburocratização, da agilidade que o município tem, junto com a BITS Online, com a prova digital, com a Alvará Online, tudo isso acelera todo esse nosso processo do ISS, e também precisamos ressaltar aqui o papel do contribuinte, o papel daquele cidadão que vive aqui em Cascavel, que paga os seus impostos em dias, como o IPTU, que ajuda a fazer com que haja esses incrementos. E precisa destacar algo muito importante, que esses recursos, esses impostos do IPTU e do ISS, eles não respondem, eles respondem aproximadamente por 20% de toda a receita de impostos. Então é uma fatia muito pequena daquilo que o município depende de recursos, de repasses que vêm dos governos estaduais e federais. Quando nós entramos nas transferências estaduais, a gente verifica o comparativo do mesmo período, janeiro a julho de 2022 para janeiro a julho de 2023, que o ICMS tem uma queda de 4,24%. Então, por causa da alteração de alíquotas, talvez por causa da diminuição do consumo, por uma série de fatores, o município tem recebido menos recursos do governo estadual. Na saúde, acontece a mesma situação. Aquilo que foi repassado no ano passado, comparado com o que foi repassado este ano, nós temos aí um decréscimo de 26% das receitas estaduais que foram repassadas para o município. Se nós entrarmos dentro das receitas estaduais e formos esmiuçar ela, nós vemos que o Hospital de Retaguarda caiu 47% o repasse dos valores que vieram em 2022 para os valores que vieram em 2023. Uma queda de 47%, quase 50% dos repasses. Quando nós vamos falar das transferências federais, por exemplo, o FPM, que é a maior fonte de recursos da maioria das cidades, a CNM aponta que de cada R$100 que os municípios recebem, 91% é usado, de cada R$100 que ele recebe, R$91 é usado para pagar folha e o custeio da máquina pública, ficando apenas R$9 para o uso em investimento e obras. O FPM teve uma ampliação no ano de 5,16, quando comparado esse mesmo período. Mas se nós colocarmos aqui a correção da inflação, esse valor acaba não sendo um acréscimo, acaba não tendo um acréscimo de um ano para o outro, porque aqui nós não estamos corrigindo a inflação. Então, toda vez que há uma queda, esse descompasso é ainda maior. E quando esse crescimento ele é limitado aí a 5%, 6%, isso não acaba não corrigindo nem o que a inflação nos toma. Só que nós precisamos prestar atenção no seguinte, o FPM no acumulado do ano teve esse aumento de 5%, mas julho a parcela já veio com menos 2%. A parcela de agosto fechou ontem com 9% a menos, estava em 30% no meio da tarde de ontem. Entrou um repasse no final do dia e nós atualizamos aqui para menos 9%. Ou seja, a tendência é que o repasse do FPM continue caindo, continue decrescendo, trazendo mais dificuldades para todos os municípios aqui do nosso país. Quando nós pegamos as receitas do Fundeb,
Nós temos aí um decréscimo de 5,33% quando a gente compara de um ano para outro. Nós temos números fechados agora de manhã, que já colocam aí na casa de 8 milhões de reais o déficit do Fundeb, que segue a mesma loja do FPM. Veio menos em julho, veio menos em agosto e, consequentemente, a tendência é que venha caindo, trazendo ainda mais dificuldade também para os municípios. Os repasses da assistência social, uma área com tanta importância, com tanta prioridade, com tantos programas e cuidados que o município de Cascavel desenvolve, de 2022 para 2023, dentro do mesmo período, um repasse menor de 38%, também trazendo dificuldades para que o município que desenvolve as políticas, tão bem o Beto falou isso, o prefeito falou, é aqui que as pessoas vivem, é aqui que as pessoas têm suas necessidades, e os municípios não recebendo os recursos adequados. Na saúde, menos 10%, 9,78%, quando a gente pega de um ano para o outro. E temos um outro fator levantado pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios, números deles que estão sendo apresentados hoje, que as emendas parlamentares de custeio caíram 70% do primeiro semestre de 2022 para o primeiro semestre de 2023. E essas emendas de custeio que muitas vezes vinham para nos ajudar na compra de medicamentos, de insumos, de materiais e tudo mais. Então há uma queda de 70% no repasse dessas emendas de custeio. Sem falar tudo isso, somando-se a tudo isso, diminuição de repasses, diminuição de recursos, a população de Cascavel de 2017 a 2023, ela cresceu, ela avançou. Fomos destaque no censo do IBGE dias atrás e pelo menos estimamos aí que 49 mil pessoas vieram residir aqui em Cascavel, ou com as pessoas que nasceram e tudo mais, mas Cascavel cresceu, ampliou e junto disso você precisa dar vazão às necessidades da população. Você precisa ter mais postos de saúde, você precisa ter mais escolas, mais creches, são mais ruas, você tem que cuidar da limpeza pública, você tem que cuidar da assistência social, do desenvolvimento econômico, do esporte e tudo mais. Cada posto de saúde, cada escola que nós construímos, que nós abrimos para atender as demandas da população, das pessoas que chegam aqui, nós precisamos contratar profissionais, nós precisamos colocar médicos, colocar professores e assim por diante. Então isso demanda investimento, isso demanda cada vez mais recursos do primo pobre, como disse lá o prefeito Beto Luniti. Maior parte dos recursos ficando no nível federal, mas nós precisamos fazer esses investimentos e esses crescimentos. Só a rede pública de ensino pós-pandemia teve um incremento enorme de crianças, de alunos que migraram da rede privada para a rede pública e nós precisamos absorver isso. A pandemia trouxe uma recessão de exames, de consultas, de cirurgias que precisam ser absorvidas agora pós-pandemia que nós temos que absorver. Só para vocês terem ideia, as despesas com a UPA Tancredo cresceram de 2022 para 2023 30%, porque significa mais atendimento. E além disso, o custo dos materiais, ele se torna mais caro ano a ano, o custo dos servidores com os reajustes constitucionais se tornam mais caro ano a ano e os repasses cada vez menor. O Hospital de Retaguarda, que lá atrás eu mostrei que caiu 50% os repasses, a despesa dele subiu 13,75% de um ano para outro, quando analisado no mesmo período. As despesas do município com o Consamu, que é um parceiro importante nosso, que administra as ambulâncias, a UPA Tancredo, o Hospital de Retaguarda, a Central de Regulação, todos os serviços lá dentro, um aumento de 14%. O Consamu, que foi concebido estrategicamente lá atrás para ser financiado 50% pelo governo federal, 25% pelo estado e 25% pelo município. Perguntem à administração do Consamu quais são os percentuais. É o município que chega próximo dos 50% e não o governo federal. Temos um grande problema antigo, que é os serviços que o município executa dentro da média complexidade. Os serviços feitos pelo SEACRE, pelo CEDIP, pelo Centro de Atenção de Saúde Mental, pelo CIAT, pela UPA do Brasília, do Tancredo, do Laboratório Municipal e o Centro de Atendimento Especializado, o CAI. Tudo o que nós produzimos lá dentro, tudo o que nós atendemos, tudo o que nós geramos de exames, nós emitimos uma fatura. E o governo federal tem um teto MAC que dos 14.922.000, quase 15 milhões ao longo de 2 anos, isso vai de janeiro de 2022 a julho de 2023, nós recebemos apenas 3,9 milhões. Ou seja, nós temos uma conta, uma dívida com o governo federal que vem deste governo e do governo passado, não é uma questão ideológica ou política, de 10 milhões de reais. Isso é histórico, esse não pagamento. As despesas com a educação cresceram 38%, é uma prioridade
de políticas públicas no município de Cascavel, justamente com o avanço da cidade, com o crescimento da cidade, com a expansão da cidade, com a necessidade de novas escolas, novas creches, novos CMEs, e que precisa ter professor. Não dá para abrir escola sem professor, não dá para abrir escola sem merenda, sem transporte escolar. As despesas com a educação cresceram quase 40% quando comparado de um período para o outro. Só a folha de pagamento da educação sobe 34%. Porque nós temos que dar os reajustes condicionais, nós tivemos a questão do piso do magistério, nós temos as questões legais que precisam ser cumpridas, mas principalmente nós temos a contratação dos profissionais devido à necessidade que a nossa população tem. E aí a gente coloca aqui um contraponto, um contrassenso, que não é uma questão política partidária, não é uma questão ideológica. Ambos os governos cometem algumas falhas que prejudicam os municípios. Nós temos um antigo governo que dá o piso, reajusta o piso em 33%, mas não aponta os recursos, não aponta a fonte de recursos, não repassa esses recursos na sua íntegra. E o município precisa seguir isso no efeito cascata e dar esses reajustes para os servidores. Depois vem um outro governo que bloqueia, que contingencia, que não passa recurso. Então, ambos os governos federais, em ambas as gestões, criam dificuldades que repercutem aqui no município em quem faz a política pública para a população. Quando a gente entra na questão da reforma tributária, que tanto se discute, se você pega hoje, na média, cada R$10 de impostos que todo cidadão gera, quando você compra um café, um pastel, um caderno, quando você paga por um serviço médico, na média, a cada R$10 de imposto, R$1,50 fica para o município, R$2,50 para o Estado e R$6 para manter a máquina pública da União. E isso mostra que a maior parte do dinheiro vai para Brasília, mas a maior parte dos serviços da execução, quem tem que custear, são os municípios. A folha em geral da Prefeitura de Cascavel, ela sai de janeiro de 2017, num pagamento, no mês de janeiro, de 27 milhões, para uma folha paga no mês de julho de 2023 de 56 milhões. A nossa folha ela cresce ao longo desse tempo 104%, porque nós precisamos, mais uma vez, dar os reajustes constitucionais, mas nós precisamos garantir o atendimento da população. E só se garante o atendimento da população abrindo os serviços e colocando os profissionais para prestar esse serviço. A folha de pagamento geral da Prefeitura, quando comparada de um ano para o outro, 26%. Só de 2022 para 2023 ela cresce esses 26%. E aqui fica uma foto muito clara desse cenário. Em 2022, nós tínhamos uma média mensal de 41 milhões. Em 2023, uma média de 52 milhões. Ou seja, é 11 milhões a mais por mês só na folha de pagamento dos servidores, que dá 130 milhões no ano. Não tem repasse federal, estadual que suporte, que compense isso. E é uma questão legal, é uma questão de direito. E esses servidores que sustentam o trabalho, que sustentam os serviços, que atendem nas UPAs, que atendem nas escolas, que atendem no meio ambiente, no esporte e assim por diante, e que nós precisamos dar vazão aos anseios da população. Mas são 130 milhões a mais de despesa que as receitas e os repasses dos governos estaduais e federais não acompanham. Então a gente destaca aqui, para que isso fique muito claro, né, são 130 milhões a mais do que 2022. Aqui nós demos apenas as concessões e os reajustes constitucionais, nós nem entramos na questão do ganho real, se isso seria ampliado a mais do que esses reajustes constitucionais ou não, muitas vezes de forma parcelada, suada, fazendo, né, a economias para poder negociar, para poder fazer com que a gente cumpra com esses índices constitucionais, pagando em 4, 5, 6 parcelas, e muitas vezes alguns servidores, eles entram na justiça querendo que o direito seja integral, conforme aquela database, e isso tem acontecido com frequência, mas nós temos trabalhado para garantir e fazer com que os servidores não sejam prejudicados, porque realmente, como eu falei antes, eles dão essa vazão e esse atendimento à população. E esse aumento do quadro, ele está diretamente relacionado ao crescimento, à necessidade. Cidade que cresce, população que cresce, serviços que precisam ser realizados, e para isso nós precisamos ter esses servidores. E essa questão da divisão tributária, do município fazer as obras, fazer os investimentos, nós estamos investindo de um ano para outro 20% a mais com os nossos recursos livres, pagando todas essas operações, todas essas ações, todos os investimentos com recursos livres, uma vez que os repasses cada vez mais são menores, aqueles repasses vinculados, as emendas de custeio, as emendas parlamentares, os recursos do governo federal, estadual, nós estamos tendo que aportar cada vez mais recursos livres para poder atender os anseios da população.
Então, em síntese, para concluir isso tudo, os municípios em si, juntos, todos eles, baseados aí nos estudos da Confederação Nacional dos Municípios, da MP, da MOP, os nossos estudos aqui mostram que as receitas de impostos elas estão caindo em relação a 2022. Algumas receitas que tiveram crescimento, como por exemplo o FPM, se nós pegarmos e compararmos com a inflação, não há crescimento. E há uma tendência de queda já comprovada em julho e agosto, tanto para o Fundeb quanto para o FPM. Temos uma folha de pagamento de servidores que aumentará 130 milhões esse ano, e isso tudo está relacionado à necessidade de prestar serviços para a população em todas as áreas, para não deixar as pessoas desamparadas dentre as suas necessidades. Então, Cascavel, em suma, se junta à ANP, se junta à CNM, para no dia de hoje levar esse alerta para a comunidade, levar esse alerta para a imprensa, chamar a atenção dos deputados, dos senadores, dos governadores e do presidente, quanto à necessidade daquilo que nós estamos passando. Num momento que vem de queda de receita, um momento de ampliação de recursos, aonde há necessidade de recomposição, aonde o prefeito Paranhos já alertou lá em março de 2023, quando nós tomamos algumas medidas, quando nós já acompanhávamos o cenário de que haveria, né, algum tipo aí de complicação em termos das receitas. Então, é uma crise chamada de crise, um enfrentamento que todas as prefeituras estão passando. A CNM já encabeçou isso, tem feito diversas mobilizações, diversas reuniões. A imprensa tem noticiado isso, da crise financeira que os municípios estão passando. A Associação dos Municípios Mineiros também está fazendo essa manifestação no dia de hoje. Os municípios do Nordeste estão fazendo. No Maranhão, as prefeituras já têm atrasado salários, já têm atrasado o 13º, e nós estamos tomando todas as medidas para que não aconteça nenhum tipo de prejuízo ao pagamento, à remuneração dos nossos servidores, e principalmente para que não haja, né, prejuízo aos serviços prestados à população. Então a gente vai tomar, né, o grupo aqui de secretários, comandado pelo prefeito Paranhos, mais algumas medidas, dentro daquilo que nós já vínhamos fazendo desde março. Entre elas, nós precisamos aumentar a receita. Se está diminuindo a receita, o que a gente faz para aumentar receitas? Uma delas é um decreto para a retenção do imposto de renda, que já foi publicado já na semana passada. Ele não lesa em nada as empresas, não lesa em nada o contribuinte, porque esse imposto já era recolhido. O que muda é que ele não vai mais para o Estado, para a União, ele fica no município. Nós vamos reter aqui um valor maior desse imposto de renda, daquele valor que já era pago. E também nós já estamos com o ITBI em andamento, de 2% para 1%, e vamos encaminhar o REFIC para a Câmara de Vereadores. Isso há uma renúncia de receita num primeiro momento? Ocorre, mas isso é um benefício para o cidadão que, neste momento, nos ajuda a trazer recursos para o município, já com todos os cálculos, as contas realizadas para que nós tenhamos o equilíbrio no decorrer dos anos. Aquilo que não depende do município, né, nós temos conversado com o governador Ratinho, o prefeito Paranhos tem capitaneado isso junto com os prefeitos, para que a recomposição do ICMS que está prevista para 2024, de algo que foi tirado dessa gestão, seja, né, devolvido dentro deste mandato ainda, dentro dos anos de 2023 e 2024. Também não depende de nós a circulação de bens em consumos, o poder aquisitivo da população, a questão econômica, porque quanto mais as pessoas consomem e compram, mais impostos gera, mais volta para o município. Se há uma recessão, se as pessoas não compram, se não há comercialização, não se gera imposto, isso não volta para o município. E também as emendas parlamentares de custeio, que também a gente depende do apoio de todos os senadores, de todos os deputados. E há necessidade de tomar medidas também de racionalizar, de razoabilidade e de economicidade, que nós já estamos fazendo desde março. O Comitê Financeiro, junto com todos os secretários, já economizou 76 milhões, despesas que poderiam ter ocorrido, ações que poderiam ter acontecido e que, por essas medidas de economia e razoabilidade, elas não aconteceram. E novas medidas estão sendo adotadas, né, ao longo dos últimos dias para ajudar neste processo. Nós continuamos a suspender viagens,
cursos, treinamentos neste momento. Estamos fazendo um trabalho de reorganização das horas extras, das horas de sobreaviso, né? Algumas ações administrativas internas para aumentar, para otimizar essa economia e também no dia de hoje, né, confirmar para vocês, trazer a informação de que então o desfile do 7 de setembro, neste ano ele não vai acontecer, né, justamente por ter uma recomendação da Associação dos Municípios do Paraná para todos os 399 municípios de que respeitem este princípio da economidade, da razoabilidade, que respeitem o momento que o país está vivendo e que o desfile de 7 de setembro, então, fique num segundo momento, já que temos tantas... É algo importante, mas temos prioridades quanto às merendas, quanto aos medicamentos, quanto aos serviços básicos da população. Então, seguindo essa recomendação da MP, seguindo essa orientação da CNM, nós não faremos o desfile do 7 de setembro neste ano, para que também possamos aí trazer uma medida econômica. Ao mesmo tempo que o Natal, faremos uma revisão. O município tinha uma estimativa de 4 a 5 milhões de reais de investimento no Natal, faremos um investimento aquém disso, um investimento mais abaixo, que vai ser discutido e detalhado aí nos próximos dias, e assim, então, ao longo de todas as semanas, todos os secretários aqui estarão incumbidos de tomar essas medidas e essas ações necessárias para conter essas despesas, para que nós não prejudicamos em nenhum momento os nossos servidores, para que não haja necessidade de fazer nenhum tipo de corte de salários, gratificações e assim por diante, e também para que nós possamos garantir o atendimento da população. Então era esse o resumo, a apresentação que o município de Cascavel tem que fazer para se somar à MP e à CNM. Beleza, Tiago. Secretário Gelson, fica aqui conosco aqui. Não sei se a imprensa vai... Podemos tocar, Lobo? Então, não sei se haverá resposta. Vem cá, Gelson. Eu queria só registrar aqui a presença do secretário Gelson, toda a equipe dele que não está aqui conosco, que estão trabalhando. Agradecer por esse trabalho que está sendo feito. A Secretaria de Finanças é a grande controladora, né, na liberação de recursos, na captação de recursos. Então, essa equipe extraordinária que nós temos aí na Secretaria. Prefeito, o senhor vai responder? Depende da pergunta. Depende da pergunta. Pode ser para o Gelson, para o Tiago, para mim ou para qualquer outro secretário. Estamos aqui. Acho que, prefeito, o senhor poderia só reforçar essas medidas que o Tiago frisou para a gente aqui no fim, aí, com relação aos cortes, né? Acredito que chama um pouco de atenção, porque é tradição fazer o 7 de setembro, é tradição ter o Natal de Cascavel, todos os anos inovando, e vocês esse ano, né, vão cortar. Então, explique de que forma vai ser feito isso, qual que é o valor de economia, não realizando o 7 de setembro e realizando também esses cortes aí para o Natal. Isso. O 7 de setembro a gente vem num crescente, né? Inclusive, mudamos a localização do 7 de setembro, mudamos o horário, incrementamos. Nós tínhamos aproximadamente aqui 13 a 14 mil pessoas. Quanto? 13.700 pessoas já inscritas para fazer o nosso desfile. Queríamos fazer um grande desfile. Isso significava um investimento aproximadamente de 600 a 700 mil reais. Então, por uma questão de recomendação da nossa AMP, que está recomendando isso a todos os municípios do estado do Paraná, não sei quantos que aderiram a isso, nós estamos, então, atendendo esse pedido e, ao mesmo tempo, fazendo uma economia. Como entramos num processo de necessidade desses 120 dias até o final do ano de adaptação de orçamento, essa é uma adaptação de orçamento, né? Nós vamos, evidentemente, dar prioridade aos serviços essenciais, né? Todos os serviços que são essenciais na vida da cidade. Então, aquilo que é indispensável nós temos que fazer, como é a folha de pagamento. Folha de pagamento você não tem como cortar a folha de pagamento. Você pode cortar a hora extra, serviços extras, mas aquilo que é folha de pagamento e as concessões que foram feitas compulsoriamente do reparo dos salários, isso não tem como tirar. Então, respondendo a sua pergunta, por recomendação da AMP e por uma questão de prioridade de serviço essencial, nós cancelaremos o 7 de setembro. O Natal não está cancelado. Nós estamos discutindo, vamos discutir agora com o secretário Jefferson Lobo, que é da pasta da Cultura, para a gente apresentar um modelo que possa ser mais econômico. Nós já publicamos a licitação, é um registro de preço. Aliás, quando fizemos isso, a gente já falou para a imprensa que era apenas um registro de preço que nós íamos optar, no momento certo, em fazer aquele serviço que é possível. Diante dessa realidade, talvez tenhamos, inclusive, que fazer uma economia maior. Mas o Natal,
ele é sempre um ponto, inclusive, de incremento na nossa receita final do ano. Porque quando a gente investe no Natal, a gente consegue trazer mais pessoas para gastar no nosso comércio, por consequência, mais imposto. Agora, uma coisa é você ter o dinheiro para fazer isso, outra coisa é não ter. Nós faremos, de qualquer forma, o Natal dentro da nossa realidade que o momento nos impõe. Prefeito, para esclarecer, chegou para nós uma informação de que estaria havendo um controle maior no uso de combustível por algumas secretarias, no uso da frota, que a Secretaria de Obras, a usina de asfalto não estaria por conta de diesel, que a Prefeitura não estaria tendo condições de pagar. Existe alguma coisa nesse sentido? Claro que existe, desde o dia... Sim, na verdade a recomendação sempre houve. Né? Você fazer economia sempre é muito bom, né? Sempre é muito recomendável, até porque a Prefeitura é muito grande, então qualquer coisa significa muito. Existia a recomendação, depois houve uma determinação de diminuição. Menos movimentação possível de veículos, possível. Se um carro vai sair da Prefeitura para ir na região norte, nós queremos otimizar esse serviço. Não precisa necessariamente ir um carro da saúde, um da educação, da assistência. Então, a gente recomenda que isso seja feito. Por parte do gasto também nos equipamentos, patrola, tudo isso. As patrolas estão ficando nos seus lugares de trabalho, né, e as pessoas têm se movimentado. Aquela patrola, aquele caminhão, se está trabalhando no Rio do Salto, fica lá, e só as pessoas que vêm no final da tarde, inclusive muitas vezes nem no meio-dia. Não vindo no meio-dia, evidentemente que há um outro custo, que é o custo de alimentação. Então, o que há sim é uma recomendação, e ela vai se apertar um pouco mais nesses 120 dias para economizar o máximo possível. De que forma vai se apertar mais? Otimizar serviço. Tem serviço que nós não vamos poder fazer. Tem consertos que nós não vamos poder. Entre atender uma ponte que caiu, que tem um risco de perigo, e fazer uma estrada que é uma manutenção, nós vamos optar por o serviço essencial, que é aquele que traz mais perigo. É o momento que nós estamos fazendo. Nós chegamos a 400 quilômetros de novas estradas, mas o momento não nos permite irmos no mesmo ritmo que nós estamos indo. Até porque nós não temos mais convênio com a Itaipu, né, novos convênios não temos receita do governo federal, não temos receita do governo do estado para esse tipo de envolvimento. Nós tivemos um momento que fomos buscar recursos e emendas para ter contrapartida. Nesse momento nós não temos. Prefeito, seguindo essa lógica, as operações tapa-buraco que vocês realizam com frequência, elas serão contidas? Nós teremos uma equipe específica para fazer isso, né? O tapa-buraco é um serviço que nunca deixou de acontecer, né? Temos buracos grandes e buracos menores, né? Mas a gente sempre teve uma equipe fazendo, o secretário Sandro está aqui. Agora também serão priorizados. A gente tem todo um trabalho de verificação, aquilo que está muito grave nós faremos. O que está menos grave talvez não teremos condições de fazer. Prefeito, com essa conta, qual que é a projeção para o fim do ano? O município deve ter superávit? Vai dar para pagar tudo, a folha de pagamento? O que vocês estão... O secretário Gelson pode responder isso com mais propriedade, mas o que nós estamos fazendo agora? Se você me perguntar o seguinte, nesse momento falta dinheiro no caixa da prefeitura? Não. Agora, eu prefiro administrar solução do que administrar problema. Se continuar da forma que está, vai faltar? Vai faltar. Nem condições de pagar a folha de pagamento. Então nós estamos tendo aqui uma opção que nós estamos fazendo. Nós precisamos cortar receita livre. As obras que vocês estão vendo no município, vocês vão continuar vendo no mesmo ritmo. Porque nós temos rúbrica. Para você fazer uma licitação, você precisa apontar de onde que vem o dinheiro. Então ela já está garantido. O que nós precisamos é cortar receita livre, porque nesse período de 8 meses nós tivemos que buscar receita livre para colocar lá no Fundeb. 8 milhões foi para ali. Saúde, tivemos que colocar lá. Outras ações, emendas parlamentares que podia ser a contrapartida da estrada rural que não veio. Poderia ter vindo, não foi liberado. Pegamos receita livre e colocamos ali. Então, nós pegamos o nosso caixa de receita livre, que é aquela que você pode fazer folha, fazer tudo, e usamos em algum momento. Então, daqui para frente, nós não poderemos continuar fazendo esse mesmo exercício por recomendação do secretário de Finanças. Olha, ele chamou todo o secretário do seguinte, é essa a situação. Então, nós temos um dinheiro guardado ali que é do 13º. Todos os anos, a gente vem recolhendo 12 avos mês a mês. Então,
nós não podemos deixar aquilo terminar. Então, nós precisamos cortar a receita livre para que nós possamos garantir folha e os serviços essenciais que nós chamamos. Prefeito, contratos com prestadores de serviços, esse andamento, os fornecedores sofrerão também impacto? Todos eles serão pagos. Nós não estamos atrasando fornecedor, né? Quando há um atraso é porque a gente pede para fazer um levantamento no serviço. Aquele serviço foi entregue conforme a qualidade. Por exemplo, nós temos restrição aqui de pagamento de pavimentação. O secretário Sandro acabou de determinar que serviços sejam refeitos na Rocha Pombo, foi feito aqui na Presidente Kennedy, na Recife. Esse não foi pago, mas não foi pago por um motivo. O que vai ter aqui serão alguns aditivos de redução de serviço. Serviço de zeladoria, esse serviço que nós temos, a gente pode aumentar 25% ou diminuir 25%. Então, os nossos secretários estão estudando onde é possível diminuir 25% desse serviço, né, deixando uma estrutura mínima possível. Sobre o 7 de setembro, teve alguma coisa que já estava paga, por exemplo, som, arquibancada? Não. Não tinha nada pago? Não, a única coisa que nós compramos, porque assim, o som, é muito bom você falar isso, o som, a arquibancada, elas serão colocadas no dia, um dia antes. Então, isso nós não compramos ainda. O uniforme que foi comprado, mas o uniforme, ele é um uniforme que nós chamamos de institucional, ele pode ser usado a qualquer momento. Então, nós fizemos a compra de um número de uniformes. Isso vai ter que ser pago, mas ele pode ser usado em outro momento, não tem nenhum problema. Aquele decreto com corte de salários, inclusive, ele será mesmo prorrogado? Mesma coisa. Até o fim do ano? Até o fim do ano. Até o final do ano. De forma clara, prefeito, existe hoje algum risco do servidor não ter pagamento do 13º ou atrasar o 13º, falando de forma bem direta? Então, todo o nosso movimento é para evitar isso. Claro que nós temos coisas que dependem de nós, e está provado aqui que nós estamos fazendo. Aumento de arrecadação, corte na despesa, segregação de serviços. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Tem coisa que não depende. Se continuar tendo uma queda desse tamanho no Fundeb, como é que faz? Nós já pegamos 1 milhão e pouco, depois 2 milhões, agora mais 3, Gelson? Já estamos em 10. 10 milhões. Já estamos em 10. Nós estamos falando de 4 meses. Nós temos ainda 72 dias de aula. Cada dia que abre as escolas em Cascavel é em torno de R$350 mil. Então, nós temos que fazer aquilo que depende de nós. Além das ações específicas, por isso que conseguimos, e eu dou boas-vindas às entidades, porque nós temos que ter um movimento político. É necessário que o governo entenda que não pode lavar as mãos. O governo tem que entender que ele está causando um prejuízo direto à população do Brasil. Então, agora, nós vamos fazer a nossa parte para evitar isso que você acaba de dizer. Por que eu falei antes aqui? Que a prioridade nesse momento é folha de pagamento. Por que folha? Porque quem que atende a população? Seja no buraco, seja lá na saúde, na educação, é o servidor. Então, isso é serviço essencial. E os outros serviços? Comida, remédio, assistência, essas coisas. Redução de carga horária, isso está previsto? Não. Redução de carga horária, ainda não. Ainda não. Nós fizemos uma conversa hoje, as indiretas, né? A Fundetec, a Coavel, essas indiretas que não têm um impacto. Porque se eu fechar uma unidade de saúde aqui, talvez a parte noturna, né, que tem menos procura, o secretário Miro está cuidando disso, né, mas não há uma recomendação para isso. A prefeitura precisa ficar aberta, nós estamos aqui tentando arrecadar, né, e tem outros serviços. Então não há ainda, nesse primeiro momento, a não ser as autarquias que ficaram com liberdades, porque elas têm que fazer corte. Se esse corte ele pesar na planilha de economia e não levar nenhum prejuízo, eles farão isso e apresentarão ao comitê, ao secretário Gelson. Isso aí?